Olá, gente querida! Depois da celebração da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, ontem, nós retomamos a leitura do Evangelho de Lucas. E o texto desse dia 13 de outubro, terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, é de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, um fariseu. Flávio Joséfo, nos seus livros, fala de 4 correntes político-religiosas em Israel: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotas. E a grande característica dos fariseus é a prática estrita da lei mosaica, mas não somente da lei mosaica. Além da lei mosaica, eles ainda criavam outras tantas leis, preceitos e normas a partir da tradição oral. Depois, estas normas que foram condensadas oralmente foram escritas num livro chamado Mishnah. E na Mishnah há muitos tratados que falam de várias situações da vida cotidiana do povo judeu. Então, um fariseu é dessa corrente religiosa, muito marcada pelo cumprimento estrito da palavra de Deus, especialmente da lei mosaica. Esse fariseu convida Jesus para uma refeição. Jesus entra e logo se põe à mesa, mas Jesus não obedece às práticas das lavagens rituais. Aliás, nas escavações em Israel, em alguns bairros, tanto no bairro mais fortemente presente os fariseus, como também no bairro mais fortemente presentes os essênios, aí foram encontradas muitas mikvaot. Uma mikveh é uma espécie de pequena piscina, uma vascazinha interna na sua casa. E ali, quando se chegava da rua, se fazia o ritual dos banhos, das abluções. Então, a mikveh, ou no plural, as mikvaot, são exatamente lugares com águas, uma pequena piscina reservada numa determinada área estrita da casa, onde se faziam os rituais de lavagens e abluções. Obviamente, também havia a tradição de lavar as mãos, inclusive até os punhos ou até os cotovelos. Era uma tradição muito antiga que foi inclusive registrada na Mishnah. Não se trata apenas de uma prática de higiene,
agora neste período de pandemia, nunca nós lavamos tanto as mãos quanto agora. Nunca nós usamos tanto álcool em gel, ou mesmo álcool líquido em 70% de volume. Nunca usamos. Então, as práticas eram não somente práticas higiênicas, mas eram sobretudo práticas de pureza ritual, de pureza cultual. E normalmente eles se punham à mesa, e a mesa era muito mais um ambiente com carpete ou com tapetes e com almofadas. Às vezes havia uma mesinha baixa e todos se colocavam à mesa naquilo que se chama triclínio, isto é, deitados em torno dessa pequena mesa. Eram assim os costumes, as práticas, não somente práticas culturais, mas inclusive práticas rituais. E é uma característica do Evangelho de Lucas, Jesus fazer discursos enquanto ele está à mesa. Há pelo menos 3 ocasiões em que Jesus faz discursos estando à mesa na casa de alguém, de algum anfitrião que o convidou. Estes são os versículos 37 e 38. A partir do versículo 39, de 39 a 41, Jesus passa deste elemento inicial, porque o fariseu ficou espantado porque ele, Jesus, não lavou as mãos para pôr-se à mesa. E aqui começa uma grande discussão sobre a purificação exterior e a purificação interior. Jesus diz assim: vocês, fariseus, são muito engraçados. Vocês se preocupam muito com a purificação do exterior dos utensílios. Isso, de fato, vocês podem buscar lá no livro do Levítico, Levítico 6, 21, Levítico 11, 33, Levítico 15, 12, Números 19, 15, Números 19, 18. Então, há vários textos bíblicos, especialmente do livro do Levítico e do livro dos Números, que tratam da purificação exterior dos utensílios, especialmente de copos e pratos. Aliás, como já lhes disse, na Mishnah há uma seção, a 6ª seção da Mishnah, que resgatou, que condensou, que compilou estas tradições orais. A 6ª seção da Mishnah se chama exatamente a seção da pureza. Chama-se seção das Tororot. Trata exatamente das purezas rituais. E há alguns tratados muito interessantes. Há um tratado sobre os utensílios, na Mishnah. A Mishnah foi mais ou menos compilada por escrito no final do 2º século, aí pelo ano 200 aproximadamente. Mas as tradições da Mishnah são tradições orais muito antigas. Percebam, há um tratado sobre utensílios, há um tratado sobre as tendas, há um tratado sobre pragas, há um tratado sobre as purezas, há um tratado sobre os banhos rituais, há um tratado sobre a menstruação, há um tratado sobre o fluxo de sangue, há um tratado sobre a lavagem das mãos, a pureza das mãos. Para vocês terem uma ideia, há inclusive um tratado sobre os pendúculos das frutas. O pendúculo é o talozinho da fruta, que pode transmitir impureza. Então, as preocupações sobre a pureza e a impureza iam à exaustão. Como lhes disse, não se trata somente de pureza higiênica, trata-se muito mais de pureza ritual e cultual. Jesus então ajuda aquele fariseu a compreender uma coisa fundamental. Ele diz: vocês se preocupam demasiadamente com a pureza exterior dos pratos e de copos, mas a vossa interioridade
o vosso interior, por dentro vós estáis cheios de roubo e de maldades. Então percebam, Jesus passa dos copos e pratos, ele utiliza copos e pratos como metáfora, como uma imagem para falar da interioridade do ser humano. Enquanto há uma preocupação exagerada com o exterior dos utensílios, Jesus agora trata do interior da pessoa. Essa relação bonita entre exterioridade e interioridade. Deus procura a interioridade. E é aí que Jesus introduz um tema fundamental que ajuda a unir as duas dimensões. Esse tema é a caridade, é a esmola. Deus procura a intimidade das pessoas e essa interioridade das pessoas se expressam por meio de um gesto exterior. Qual é esse gesto exterior? A esmola. A esmola, portanto, tão incentivada no livro de Tobias, capítulo 4, também no livro do Eclesiástico, também no capítulo 4, Jesus diz: dai esmola e tudo ficará puro. Isto é, o gesto exterior de dar esmola conduz a uma purificação interior da interioridade do ser humano. Aqui se unem, então, exterioridade e interioridade. A pureza externa de pratos e copos contrasta com a pureza interna que os fariseus não têm, porque em seu coração reside maldades, rapinas, roubos e insensatez. Jesus diz aos fariseus: fazei caridade, dai esmola, e vai acontecendo esta aproximação entre interioridade e exterioridade. A esmola, a caridade feita ao irmão, é um modo de purificar e de converter a nossa própria interioridade. É um texto belíssimo, você pode ler também o capítulo 7 do Evangelho de Marcos para compreender. E se você quiser conhecer melhor o sistema legal de pureza de Israel, você pode ir ao livro do Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 16. Havia muitas coisas que transmitiam pureza e por meio dos rituais de banhos e abluções se recobrava a pureza ritual. A impureza exterior de Jesus não é adquirida somente pela lavagem das mãos. A pureza interior é adquirida sobretudo pela prática da esmola, que converte o egoísmo profundo do coração do ser humano. Um abraço a você, fique com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.